Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa aula de número 2 do curso Master Arduino. Eu quero dar as boas-vindas, a todos que estão aqui nesse vídeo. Estou muito grato por vocês estar voltando. Quem chegou agora, atenção, quem chegou agora, volta lá e assiste a aula 1. A aula 1 tem toda a forma de como a gente vai trabalhar, a lista de materiais para tu poder acompanhar esse curso. Esse curso ele é bem longo, esse curso ele é bem completo, vai ser muito legal tu ter os materiais. Então a aula 1 explica ali tudinho do que a gente vai precisar, tá? Então é bem importante que vocês assistam a aula 1, o curso ele é cronológico, o curso ele é 100% gratuito, o curso tem suporte. E por falar em suporte, pessoal, lembra que na aula 1 a gente criou alguns canais de comunicação, né? Então, assim, coisinhas importantes. Primeiro, nós temos o curso, ele tem um grupo no Telegram, que eu dou suporte, distribuo o material por eles, e é uma comunidade ali de troca de informação entre os alunos, certo? Se tu tem uma dúvida que tu não queira colocar no Telegram, tu pode utilizar o e-mail dúvidas@arduinors.com.br. E tu quer ler um pouco mais sobre tecnologia Maker, sobre Arduino e outras coisas, tu pode acessar o site arduinors.com.br. Beleza, gente? Bom, pessoal, olha só. O nosso curso, falei para vocês que o nosso curso ele é bem completo mesmo, tá? E aí a gente vai ter uma série de coisas que a gente vai aprender durante o curso. Hoje a gente vai trabalhar no que são microcontroladores, o que é o Arduino, tipos de Arduino, shields. Vamos fazer uma sessãozinha de hands-on, onde a gente vai instalar a IDE do Arduino e vamos conhecer ali um pouquinho da IDE do Arduino, tá? A ideia é não fazer uma aula tão longa quanto a outra, tá? Vou tentar, mas de novo, eu falei que esse curso é bem completo, a gente vai ver tudo, o que precisa para você. Eu quero deixar vocês prontos para andar com as próprias pernas. É esse o meu desejo, é esse o meu objetivo, é essa a minha meta. Bom, galera, uma coisa, vocês veem que a gente vai trabalhar bastante com eletrônica, certo? Então, assim, deixa eu ver se eu acho aqui, eu gostaria de mostrar um negócio para vocês, que é bem importante, e depois eu tenho, inclusive, até um recado de um grande amigo meu, e eu queria que vocês ouvissem, tá? Mas deixa eu só pegar o arquivo aqui, que é um arquivo que eu uso muito, praticamente eu uso para consulta, eu uso para toda a parte de quando tem alguma dúvida, preparar algum material para vocês, né? Porque é muito importante que a gente tenha sempre recursos de consulta validados, né? Recursos acadêmicos, recursos que a gente possa realmente confiar. Então, agora, pessoal, eu quero mostrar um recurso muito bacana, que é o livro do Gabriel Torres, tá? Então, gente, esse livro aqui é fantástico, ele tem toda a eletrônica assim que a gente precisa e eu recomendo muito. Inclusive, o meu amigo Gabriel, ele fez a gentileza de gravar um recadinho aí para vocês. Então, vou botar aqui para vocês ver e eu já volto. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel Torres, dono do site Clube do Hardware e autor de diversos livros sobre tecnologia. E para vocês que estão fazendo o curso Master Arduino do Marcelo Neves, eu trago uma dica, que é o meu livro Eletrônica. Através desse livro você vai se aprofundar no estudo da eletrônica e vai complementar o que você está aprendendo aqui no curso de Arduino. Você vai aprender sobre corrente, tensão, resistência, reatância capacitiva, reatância indutiva, vai aprender sobre ressonância, impedância, potência e muitas outras coisas bacanas.
vai aprender tudo sobre componentes eletrônicos, quais são os principais componentes eletrônicos, como eles funcionam, para que servem. Né? Você vai aprender sobre resistores, capacitores, indutores, diodos, transistores, enfim, é uma gama de conhecimento que vai realmente fazer com que você tenha um conhecimento bem aprofundado de eletrônica, vai te dar um bom embasamento para você continuar os seus estudos e vai com certeza te ajudar muito, né, na compreensão de como a eletrônica funciona e vai te ajudar também nessa questão do Arduino, tá bom? Então considere a compra desse livro, o link está aqui na descrição, é isso aí, um grande abraço. Que bacana, né? Pois é, esse aí, gente, o Gabriel, ele é autor de diversos best-sellers, né? Na parte técnica, tanto na parte de redes, de eletrônica, montagem de computadores, é fantástico. Então, olha só, eu deixei, vocês viram que passou no vídeo ali, vocês podem dar o pause, aquele ali é o link, tá? E também no site do Arduino RS, eu vou botar aqui para vocês, porque é importante que vocês tenham fonte de informação. Ó, é só rolar um pouco aqui, ó, vocês vão achar esse aqui, ó, Eletrônica best-seller do Gabriel Torres, tá? Então no próprio site aqui aí tu clica aqui e tu vai para a página de compra, tá? Gente, é um valor assim irrisório pela quantidade de conteúdo. Bom, 500 páginas, fala sério, né, gente? É um curso de eletrônica completo, tá? Então, tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante, tá, gente? Então, essa é a dica já número 1. Isso aqui é, digamos assim, para o teu material de fonte de consulta, ele é irrefutável. Tu tem que ter isso aqui. O que acontece, gente? Olha só, quando tu compra um livro, ó, ele é um livro licenciado. Esse aqui é um livro licenciado para mim, ó. Inclusive eu tenho uma identificação que está atrelada ao meu CPF, tá bom? Então é bem importante quando a gente compra um livro original, sabe o que é legal? A gente recebe inclusive até as atualizações. É muito bacana. Bom, o que a gente vai ver hoje, né? A gente vai ver tudo isso que eu já tinha falado sobre microcontroladores, Arduino, tipos de Arduino, Shield, instalando IDE e conhecendo a IDE. É isso o nosso objetivo de hoje. Como eu falei para vocês, a ideia é que a gente trabalhe um pouquinho mais rápido, porque foi 1h e pouco, eu sei que é difícil, mas é muito conteúdo bacana para a gente ver, tá bom? Gente, olha só, é muito importante saber, porque quando a gente fala em Arduino, muitas vezes existe uma confusão, tá? E entre alguns termos, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que já conceituar, o que é um microcontrolador. Olha só, põe isso na tua cabeça já, microcontrolador. Ah, Marcelo, um microcontrolador ele é uma peça eletrônica, é um chip eletrônico. Tá, é um circuito integrado? Tudo bem. Olha só, sim, primeira coisa, né? E aí que eu vejo que é legal o livro de eletrônica do Gabriel, que também explica ali a parte de circuitos integrados. Então, o que acontece? Um circuito integrado nada mais é do que um componente eletrônico com milhões de transistores, tá? Milhões, tá? Aí o que acontece? Um microcontrolador, ele sim, ele é um circuito integrado, só que dentro desse circuito integrado, ele tem alguns elementos que fazem ele diferente de outros componentes eletrônicos. Por exemplo, o processador. Microcontrolador, ele é diferente de um processador, tá? E isso é bem importante. Então, no microcontrolador, vai ter integrado dentro dele dispositivos de controle, muitas vezes, entre outros. Inclusive, tem até memória RAM dentro do microcontrolador. É como se fosse um computadorzinho. É incrível, gente. O microcontrolador, ele é um chip completo e a gente vai ver isso aí direitinho, tá? Então, primeira coisa, microcontrolador, sim, ele é um circuito integrado. Só que ele é um circuito integrado que
tem dentro dele diversos dispositivos lá dentro que têm finalidades específicas, certo? Bom, e aonde eu aplico esses microcontroladores? Gente, é infinita a utilização deles, tá? Tu vai ver isso na parte de informática, em eletrodoméstico. Opa, aqui tem um erro de digitação. Vou corrigir aqui já, gente. Olha só, tem um erro de digitação ali. É o dicionário do não gosto de deixar erro. Aqui, já corrigimos aqui o erro. Então, existe uma infinidade de aplicações, né? Então, eletrodomésticos é muito, muito comum. Telecomunicações também, indústria de automóveis, sabe aqueles computadores de bordo? São microcontroladores. Saúde, dispositivos da saúde também são muito utilizados. Gente, então, as aplicações, automação, nossa, é uma quantidade gigante de aplicação. Então, tu vai se encontrar em muitos lugares microcontroladores. Bom, lembra que deixa eu até mudar aqui, eu vou me mudar de lugar aqui, para vocês ver melhor aqui. Ó, vim para cá. Lembra que eu falei para vocês que o microcontrolador, ele é que nem um computador? Sim, gente, dentro daquele chipzinho, tu vai ter um processador lá dentro, tu vai ter memória RAM, tu vai ter memória ROM, né? Aonde tu vai poder, aonde lá dentro daquela memória ROM existe uma coisa chamada bootloader, já tem um programa gravado, tu vai ter portas de entrada e saída, é como se fosse um computador em um único chip. Ele é fantástico. Então assim, ó, ele tem isso aqui, ó, isso aqui tudo é o microcontrolador em blocos. Só para vocês terem uma ideia. Então tu tem aqui um processador, tu tem um programa que é o bootload, tu tem a parte, esse programa ele é gravado na EEPROM, tu tem lá condições para gerar um reset nisso tudo, tu tem um oscilador lá dentro para gerar relógio e clock, tu tem portas de entradas e saídas, tu tem as interrupções, tu tem timers. Gente, ele é um computador completo. É fantástico, é por isso que dá para fazer tanta coisa com o Arduino, porque o microcontrolador ele é um dispositivo sim completo, certo? Então é muito, muito legal. Agora, deixa eu vou aqui eu vou de novo pro ladinho, digamos assim, e vou voltar aqui pro ladinho. É uma vantagem, né? E aqui, ó, vocês já vão conseguir. Eu caí de novo bem em cima, então eu vou puxar aqui do lado de novo. Então, só para vocês terem uma ideia nessa imagem um pouco melhor, olha toda a estrutura que ele tem. Então, é muito, 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 realmente muito bacana, né? E uma coisa que é legal é que ele tem uma coisa que os computadores também têm chamado Watchdog, o cão de guarda, né? O Watchdog ele tem o objetivo para garantir, por exemplo, se tu fez alguma coisa, alguma gravação, deu algum erro, ele faz com que o software que já está previamente gravado ali dentro, ele volte ao estado dele normal. Então isso é o anterior no caso. Então é muito, muito legal. Bom, Marcelo, mas na prática, a gente vai precisar saber disso? Gente, digamos assim, tu não precisa saber o que tem dentro, mas tu tem que entender que por exemplo, tu vai gravar um programa, tá? Tu vai gravar um programa dentro dele, por quê? Porque ele tem uma memória ROM, tu grava o programa lá dentro e ele vai permanecer, mesmo que acabe a alimentação. Olha que louco! Ele vai gravar e mesmo que acabe a alimentação, ele fica. Ele não vai ficar salvo só na memória RAM. Então, e isso é muito legal, certo? Então, por isso que tu tem que entender isso. E quando tu estiver mexendo nos pinos digitais e analógicos, por que tu tem que saber isso? Porque lá tu tem conversores de analógico para digital e digital para analógico. E tu tem portas de entradas e saídas.
Então, é por isso que é importante tu entender por que esse microcontrolador ele te dá tantas possibilidades de trabalho. Por isso que tu tem que conhecer um pouquinho a parte dele interna, entenderam? Não que tu vai mexer alguma coisa aqui, não, mas tu tem que entender por que tu tá, como é que tu consegue fazer isso. Então, e isso é muito legal, né? Bom, aí o que acontece? Aí, lembra que no início eu falei para vocês, olha, o microcontrolador ele não é um processador? Lembra que eu falei? Pois é, ele realmente, o microprocessador ele é um sistema aberto, ou seja, tu vai construir um computador com as características que tu quer, juntando juntando os módulos necessários, tá? Então, e já o microcontrolador ele é um sistema fechado, contém um computador completo dentro dele. Então, o que acontece? O microprocessador, tu precisa um monte de peças para que ele consiga ser um computador como tu conhece. Já o microcontrolador, ele praticamente já vem pronto, só precisa conectar as coisas nele. E isso é a diferença principal. Bacana, né? Bom, então, só para vocês terem uma ideia de conceito, né, o microcontrolador ele é um computador em um único chip, tá, gente? Então, ele realmente ele é um apanhado de tudo e ele é, digamos ali, embedado, constituído no próprio chip. Diferente, né, de qualquer outra coisa que tu possa ver. Já o teu processador, tu precisa de diversos dispositivos para que ele possa atuar, certo? Então, só para vocês terem uma ideia, este aqui, olha a diferença. Esse aqui é o processador, olha só. Aqui, ó, CPU, é só essa parte do meio, tá? Aí tu vai precisar de memória, tu vai precisar de dispositivos de entrada e saída, tu vai precisar de dispositivos tanto de entrada quanto de saída. A memória, tu vai precisar de memória RAM, tu vai precisar de memória ROM, tu vai precisar de barramentos. Nossa, tem uma série de coisas que tu vai precisar. O microprocessador é só isso aqui. Já o microcontrolador é tudo isso aqui. Então, olha por que o nosso microcontrolador ele é tão poderoso, certo? Aí o que acontece? Olha só, e é isso que as pessoas confundem. Gente, a gente já vai entrar nessa questão, tá? O Arduino, ele é o que a gente chama de placa de prototipagem. Já vou explicar. O microcontrolador é só isso aqui, ó. Isso aqui é o microcontrolador, tá? Então vejam bem. Tudo bem, aqui praticamente tem tudo que o Arduino precisa. Mas, por exemplo, tu ia precisar de um soquetezinho para conectar as coisas. Então, tu precisa dessas interfaces, mas praticamente tudo é feito por esse nosso amigo microcontrolador. Então, quando a gente fala assim, o Arduino ele é um microcontrolador, errado. O Arduino não é um microcontrolador, ele é uma placa de prototipagem que contém um microcontrolador. Isso é muito, muito importante vocês saberem, certo? Então, o microcontrolador, esse cara aqui, Marcelo, o meu não tem, isso aqui, o meu tem um SMD, que é um componente eletrônico colado na superfície do teu dispositivo, da tua placa. Ok, mas ele continua sendo, mesmo ele sendo um SMD, ele continua sendo um microcontrolador, ok? Então, é isso que é importante tu entender. O microcontrolador é o componente. O Arduino é toda a plaquinha de prototipagem, certo? Por falar nisso, por que eu usaria o Arduino? Maneiras, por que eu vou usar? Gente, primeiro, o hardware ele é livre, tá? Sabe o que acontece? Até existe o que a gente chama de Arduino original. O Arduino original, que é um Arduino italiano.
Só que ele é livre, ele pode ser montado por diversas pessoas, inclusive aqui no Brasil, uma empresa chamada Robocore, a Robocore, Robocore.net, Robocore.net. Ele montou uma placa maravilhosa de Arduino. Por que ele pôde montar? Porque o hardware, o projeto do Arduino, ele é livre e ele pode ser montado por qualquer pessoa. Marcelo, eu posso montar o meu Arduino? Sim, pode montar o teu Arduino. Mas, gente, como essas fábricas eles fabricam em grandes quantidades, é muito mais barato tu comprar já o Arduino pronto, tá? Então, ele é baixo custo, os componentes são componentes simples, fáceis de encontrar, e tu pode trabalhar tanto quanto com hardware, quanto com software. Então, olha só que bacana. Então, gente, é por isso que a gente coloca a mão na massa em cima do Arduino, tá? Então, são motivos bem bacanas de eu utilizar o Arduino. Bom, mas tu falou, Marcelo, antes, o que é prototipagem, gente? Gente, prototipagem é um termo técnico, tá? Que é a ideia do prototipar, ou seja, criar um protótipo de um produto, um protótipo de um dispositivo. Ele é experimentação, de tu fazer, testar, tu não tem o produto ainda final desenhado, mas tu quer validar a tua ideia. Isso é prototipagem. E a placa do Arduino em si é para isso, é para verificar se a minha ideia está ok e funciona. Provei que ela funciona, ok, vamos projetar uma placa para agora a gente colocar o microcontrolador Arduino e a gente fazer o nosso produto. Entenderam? Então, olha só, tu não usa o Arduino para produto final. Ah, Marcelo, mas lá tu falou que o Arduino, o Nano, o pessoal utiliza. O pessoal utiliza, mas eu não quero te dizer que isso é uma prática correta, tá? Mas funciona, tá bom? É importante tu entender isso, tá? O certo é fazer uma plaquinha específica para ele. Depois eu vou mostrar que já tem algumas plaquinhas específicas, custo bem baixo, que tu pode utilizar para produto final. Tá? E é muito bacana. Eu gosto, pelo menos eu acho que funciona muito bem. Aí já funciona com soldagem, não é? Tu não vai usar tu não vai usar de maneira nenhuma, isso é importante, tá? Uma plataforma onde tu vai colocar dispositivos ou encaixados ou aparafusados, né? Que tem tanto tem tanto no Arduino Nano quanto no Uno, tá? Então, tu literalmente tu não vai usar uma Protolabor para fazer um produto final, tá bom? Bem, e o Arduino, gente? O que é o Arduino, então? O Arduino é uma plataforma eletrônica, tá? Que é utilizado para a gente criar esses protótipos, tá? É isso que o Arduino é, tá? E o Arduino tem a vantagem, tá? De eu fazer as conexões através das minhas portas digitais e analógicas, e eu consigo, através delas e com sensores, ler esses sensores, enviar sinais para outros dispositivos. Então, o Arduino, sim, ele é sim uma placa de prototipagem baseada em hardware livre, tá? Então é bem importante eu ter esse entendimento, certo? Bom, aí o que acontece? Mas quem fez o Arduino? Na verdade, gente, o Arduino ele foi criado aí por um conjunto de pesquisadores lá em 2005. Né? Eu sei que o líder do projeto era o Massimo Benzi. Não sei se é uma pronúncia italiana, tá? Massimo. O cara é italiano, tá, gente? Então, esses 5 pesquisadores desenvolveram e projetaram o Arduino. E eu sei que o Máximo, ele parece que era o líder, tá, gente? Não tenho certeza absoluta, mas o Máximo sempre, em referência bibliográfica, ele aparece sempre, tá? Mas teve outros envolvidos no projeto. E olha só que bacana era esse projeto. E ele tinha o objetivo de criar algo que fosse para ajudar na educação, tanto de conhecimento do hardware, né, dispositivos eletrônicos e programação. Então, o Arduino ele foi criado com fins didáticos.
Bacana, né? É muito legal. E além disso, né, é importante entender que o Arduino, ele foi criado com um microcontrolador da Temel, tá? Onde tu viu que o microcontroladores lá tem uma série de funções dentro dele, né, de entrada, de saída, e ele possui uma IDE. O que é esse IDE, né? Essa IDE é um programa, um software para desenvolvimento, tá? Então, ele é um ambiente completo de desenvolvimento para essa placa. Em si, a linguagem mais parecida, não vou te dizer que é 100%, mas ela é muito parecida com C e C++, tá? E a única coisa que tu precisa para fazer a comunicação entre o Arduino e o teu computador é um cabinho. E aí vai depender muito do tipo de Arduino. Tem alguns Arduino utilizam conexões mini, outros já aquela conexão mais direcionada para impressora. Então vai depender um pouquinho sempre. Por isso que sempre é importante ler as características técnicas do Arduino que tu está comprando, tá bom? Bem, então já falei, né, de por que tá trabalhando com microcontroladores, né? Mas o Arduino tem características muito parecidas. Por exemplo, ele é barato, ele é custo baixo, ele trabalha em plataforma cruzada. Marcelo, o que é isso, plataforma cruzada? Tu pode trabalhar ele com Linux, tu pode trabalhar ele com Apple, tu pode trabalhar isso com os sistemas operacionais mais utilizados. Ele tem um ambiente de desenvolvimento claro, simples e fácil de desenvolver. E o hardware, de novo, ele é código aberto e o hardware ele é um hardware livre, onde tu pode desenvolver a partir dele sem nenhum tipo de custo envolvido, certo? Então, vale muito a pena. Marcelo, só tem um Arduino? Claro que não. Deixa eu até me deslocar aqui de novo. Vou aqui para o outro lado. Vou me esconder aqui. Olha só a quantidade de Arduino. Gente, e ó, tem muito mais de tipos de Arduino que eu vou mostrar. Marcelo, o que muda de Arduino para Arduino? Gente, muda características. Alguns Arduinos têm mais porta, outros têm conexões diferentes, outros têm algum recurso. Tem Arduino que já vem com Wi-Fi, tem Arduino que já vem com porta Ethernet, tem Arduino que já vem com Bluetooth, tem Arduino que vem um monte de porta. Ó, por exemplo, eu particularmente eu gosto muito de trabalhar com o Uno e trabalhar com o Nano e o Leonardo, tá? Só que esse Leonardo, ele já tem uma porta Ethernet. Eu uso o Leonardo sem a porta Ethernet. Tem o Arduino Mega, que é quando tu vai utilizar, por exemplo, tu tem uma aplicação onde tu tenha muitos sensores, muitos dispositivos e ele tem muito mais portas. Tem o Arduino que já vem com Bluetooth, tem o Arduino serial. Vamos trocar aqui de câmera. Ó, aqui tem outros Arduinos. O Arduino LilyPad, vocês sabem para que é esse cara aqui? O Arduino LilyPad, tu usa ele em roupa, ele é mais resistente à água, inclusive. Então, por exemplo, tu pode fazer um boné automatizado com luzes, com sensores, de repente botar um sensor de trás para ninguém, tu nunca ser pego pelas costas, hein? É uma ideia. Há um tempo atrás, eu tinha uma ideia de fazer um boné e uma roupa para deficientes visuais, né? E aí, o que aconteceu? Eu entrei em contato com o sindicato deles e aí eles falaram que a bengala é muito útil para eles, muito mais que um dispositivo, que teria que ter todo um aprendizado diferente. Aí eu tive que dar um stand-by. Então, se eu for desenvolver alguma coisa automatizada, tem que ser em cima da bengala, tá? Porque eles têm todo um estudo em cima disso. Mas só para vocês verem que tem um monte de aplicação. O Arduino Fio, o Arduino Mini, o Arduino Leonardo, ó, esse aqui é o que eu gosto, ó, de trabalhar também. O Arduino Micro, gente, esse Arduino Micro é muito pequeno, é tão pequeno quanto o Mini. Aqui eu sei que na imagem, tá? A imagem parece que está grande,
mas ele é bem pequenininho. O Arduino Pro tem alguns deles até que já nem são mais fabricados. O que é legal? Você sempre pode estar acessando o site do Arduino CC e vocês vão ver sempre lá os hardwares relativos a eles, tá? Agora eu vou voltar aqui para o lado, deixa eu voltar aqui. Olha só, isso aqui, gente, é bem importante. A gente vai fazer isso na prática também. Eu acho que vamos fazer já na aula 3, tá? Que aí eu vou botar o dispositivo ali, eu tenho que dar é que eu preciso que vocês enxerguem a minha placa melhor. Mas o que acontece? Gente, eu fiz esse desenho, esse esquemático, extremamente completão, porque eu quero que vocês já estudem ele, tá? Literalmente tem praticamente todas as peças que vocês precisam saber. Então, olha que legal, gente. Eu tenho aqui, ó, é porque tem muitos componentes aqui eletrônicos. Quando a gente for falar de eletrônica, aí vocês já vão ir aprendendo, tá? Mas, por exemplo, aqui, ó, tem, ó, o Arduino, quando eu ligo ele aqui, o cabo USB no computador, eu já tenho alimentações de 3.3 e 5 volts que eu posso alimentar qualquer tipo de dispositivo ou circuito, tá? Eu posso usar essa tensão aqui. Eu tenho os meus pinos terras, que são bem importantes. Eu tenho pinos de reset, de referência, ó, todas essas pinagens aqui. A gente vai ver que deve-se evitar muito não utilizar o pino 0 e 1, que eles são utilizados para gravação de bootloader, entre outras coisas. Então a gente costuma utilizar do pino 2 ao pino 13, tá bom? É bem importante. Eu tenho aqui outro terra desses pinos digitais, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, ó, muita gente não sabe para que isso aqui. Isso aqui é para tu conectar um conector serial e tu poder programar também por porta serial. Eu tenho o regulador aqui, ó, de 3.3 volts. Para quê? Para ele pegar aqueles 5 volts que está entrando da tua USB e regular para 3.3, ter essa tensão. Eu tenho um regulador de 5 volts, que ele pega talvez uma entrada aqui, em vez de entrar 5, às vezes está entrando 6, aí ele regula para 5 volts. Eu tenho uma proteção, ó, isso aqui, ó, gente, é uma proteção de USB. De repente eu conectei alguma coisa, deu um curto no meu USB, isso aqui, ó, ele age como um fusível, ele acaba protegendo muitas vezes. Então, é muito legal ter isso aqui em mente. Depois eu vou explicar aqui, ó, aqui ó, não está circulado, são esses 2 pontinhos aqui, ó. Isso aqui é um reset para fazer funcionar esse cara aqui, ó. Então, depois eu vou falar sobre esse reset aqui, é bem importante. Então, o que eu vou deixar uma liçãozinha de casa aí para vocês. Se tu já comprou o teu Arduino, porque os Arduinos às vezes, ó, nem todo Arduino vai ser igual, tá? Então pode ser que seja um pouquinho diferente. O que eu vou te dar de exercício? Pega esse Arduino que tu comprou e tenta comparar com essa imagem. Se tu não achar, tenta procurar na internet uma documentação que tenha desse Arduino. É uma prática legal, já começa assim, para tu identificar cada item desses, tá? A nossa estrela, que é o microcontrolador, tá? Esse aqui é um comparador bem legal, tá? Um comparador DC. Então, o que é esse aqui, ó? Caso não tenha tensão para o USB, ele entra em ação. O que quer dizer isso? Esse cara aqui, ó, se não tiver a tensão aqui, ele vai precisar ser alimentada o nosso conector de alimentação. Esse cara aqui, ele serve tanto para alimentar o teu USB e enviar programa. Esse aqui é já quando o Arduino já tem o programa. Então, eu só alimento ele para ele funcionar. Tá? Então, é importante entender. Marcelo, o que é mais comum? Gente, aqui tu usa toda hora para testar o teu programa, colocar o teu programa. Aqui é quando o teu programa já está ok, tu está só mexendo na parte eletrônica. Tá?
Então é importante saber disso aí. Beleza. Aí, o que acontece? Algumas características técnicas do Arduino que utiliza o ATmega 328. Então, a tensão de operação dele é 5 volts. A tensão recomendada de fonte ali do jackzinho, que a gente vai ver também isso na prática também, quando a gente começar a ver a eletrônica, pode ser uma fonte de 7 a 12 volts. O limite, não, olha só, mas eu tenho uma fonte aqui de 15 volts. Gente, até tu pode utilizar, mas tu já está trabalhando nos limites. O que acontece? Se tu passar de 20 volts, é certo que esse Arduino vai começar a queimar. Pode demorar até um tempinho, mas ele vai queimar. Então, evita utilizar fontes mais do que 12 volts, tá? Evita, tá? É bem importante. Tu tem 14 pinos digitais para utilizar. Tu tem 6 pinos analógicos. Marcelo, por que eu uso o pino digital e o pino analógico? A gente vai ver tudo isso, tá? Mas assim, pensa na cabeça o seguinte. Lembra que digital eu te falei que a gente está trabalhando com valores de ligado e desligado? Mas eu não posso dizer que hoje está uma temperatura desligada. Eu posso dizer que hoje está uma temperatura de 10 graus. Eu posso dizer que hoje está uma temperatura de menos 10 graus. Eu posso dizer que hoje está uma temperatura de 36 graus,8. Isso é analógico. Então eu tenho mais sinais para trabalhar. O digital, ele reduz muito isso. Então por isso que a boa parte dos sensores, não todos, óbvio, boa parte eles vão trabalhar em cima do analógico. Já sensores, por exemplo, de ligado e desligado, é no digital, tá? A quantidade de memória flash, onde a gente grava os programas, é de 32K, tá? Onde 0,5K é utilizado para o bootloader. Também eu vou explicar para vocês o que é um bootloader. A quantidade de memória é de 2K. A quantidade de memória da EEPROM é 1K. E o clock é de 16 MHz. Vocês sabiam que eu iniciei minha carreira trabalhando com computadores de 8 MHz e um computador gabinetão. Agora a gente cabe na palma da mão. E aí, três termos importantes. O flash, SRAM e EEPROM. A flash, tá, gente, é o sketchzinho onde o teu programinha, a tua sketch vai ser armazenada. Tá? Então é lá na flash. A SRAM é onde são criadas e modificadas as variáveis. Quando o teu programa está em execução, a memória RAM também está sendo usada. A EEPROM ela é utilizada para guardar a informação não volátil. Tá? Então a gente também vai ver isso aí, cada um deles. Mas eu quero que tu já comece a acostumar com os termos, tá, gente? É bem importante. Eu não quero te sobrecarregar muito com esses termos, tá? Então, é claro que a pesquisa sempre é livre, né, gente? Eu quero que vocês sejam pesquisadores, tá? E cada um desses termos a gente vai acabar revendo muitas e muitas vezes, tá bom? Outra coisa que vocês vão ver, a gente vai ver aqui no curso e a gente vai utilizar são as shields, né? Se vocês notarem, vamos voltar lá no início, aqui, ó, nota que eu tenho esses pinos e esses aqui, tá? As shields são encaixadas em cima do teu Arduino. Então, o que são as shields? São plaquinhas que eles geram algum tipo de recurso para o teu Arduino. Por exemplo, existe a shield de Ethernet, que me possibilita colocar o Arduino em rede. Ó, aqui tem alguns exemplos de shield, ó. Aqui eu consigo conectar, isso aqui não é um Arduino, tá, gente? Isso aqui é conectado em cima do Arduino. E olha que legal, mesmo tu conectando em cima do Arduino, tu consegue utilizar os pinos do Arduino. Então, isso aqui me dá a possibilidade de ter rede, isso aqui me dá a possibilidade de ter um controle e usar um display. Consigo ter um MP3, eu consigo botar uma protoboard no Arduino. Consigo armazenar dados, aí eu consigo botar um chipzinho aqui de memória, um GPS. Nossa,
tem muito exemplo de field, tá? A gente vai trabalhar com, acho que com 2, talvez 3 tipos, tá? Aqui no curso, tá bom? Mas tem muito, tá, gente? Muito, vai encontrar muito no mercado. Bom, pessoal, a conexão, eu consegui uma foto bem clara para tu entender. É simples. Conecta o cabo na USB. Acabou, é isso. E aqui tu já pode partir a programar. O que que acontece? Gente, existem umas caixinhas que o pessoal chama de case que serve para proteger o Arduino. E também tem, deixa eu ver se, eu não sei se a imagem vai ficar muito boa. Deixa eu ver a imagem. Ó, essas bases que eu posso também utilizar para colocar o meu Arduino. Fica mais fácil de transportar ele do que ter uma placa solta, tá? Mas é uma forma de se trabalhar também, tá bom? Ó, aqui eu estou em outro quadro, então vou voltar por aqui, porque eu estou melhorzinho aqui. Show de bola? Então, acho que a conexão não tem muita dúvida, né? Bom, o que que acontece? A gente vai trabalhar com a IDE do Arduino, tá? Como eu falei para vocês, a IDE a gente baixa direto do site do Arduino, tá? Eu vou vir para cá só para vocês verem. Ó, vocês baixam diretamente do site do arduino.cc, tá bom? Vou voltar para cá. Vocês baixam direto do Arduino CC. É uma linguagem basicamente chamada Wiring, né? E ela é muito parecida com C, C++. Toda vez que a gente faz um programa, esse programinha é chamado de Sketch, tá? Então, o Sketch é o programa, é o código-fonte do Arduino, tá? E depois de instalada, coisa que é importante, tá, gente? Depois de instalada a IDE, tu vai conectar o teu Arduino. Quando tu conecta o teu Arduino, tu tem que vir aqui em ferramentas, escolher Arduino Uno e a porta que ele carregou, porque senão não funciona. A gente vai fazer também isso na prática, tá? Mas isso é importante. Se eu estou botando aqui nos slides, é porque é muito importante vocês lembrarem. E aí, claro, eu tenho alguns botões principais. Esse botão, ele vai verificar a tua sintaxe se tem erro nos teus comandos. Se tiver erro, ele já vai aparecer aqui embaixo, ó, onde dá a indicação de erro. Aqui, ele também compila o teu programa, mas só que a diferença é que ele já manda para o teu Arduino. Isso aqui, a depuração de programas, ele não é usado no Arduino Uno, tá? Ele é usado em outros dispositivos. E aqui eu seleciono a COM no qual o Arduino está trabalhando. E aqui tem a barra, que aqui vai ter outras coisas que depois eu vou ir mostrando para vocês. Então, agora, bora trabalhar? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Agora, eu vou puxar aqui o site do Arduino CC, e isso é importante tu fazer no teu computador, a gente vai precisar disso, tá? Aí a gente vai vir aqui, ó, em software. E eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui, ó, Windows 10 e versões mais novas. Se tu não tem o Windows 10, tu utiliza essa versão aqui de baixo, tá? Eu tenho Linux, gente, até eu posso fazer um vídeo instalando o... É que a maioria vai usar o Windows, tá, gente? Ó, se tem alguém que vai usar Linux, coloca nos comentários aí, e aí eu faço um vídeo mostrando, instalando no Linux também, tá? Então, eu vou baixar esse cara aqui, ó. Aí ele vai entrar aqui, ele vai pedir uma contribuição. Nesse momento eu não vou contribuir, vou dar apenas fazer download. Ó, eu vou botar aqui na área de trabalho para depois puxar e vocês verem o arquivinho, tá? Ó, e vou salvar. Ó, ele já baixou, eu vou mostrar para vocês, vou puxar para essa tela o arquivo, tá? Ó, é esse cara aí. E agora a gente tem como instalar esse cara aí. Eu vou dar 2 cliques.
Deixa eu mostrar aqui a tela, ó. Até eu posso fazer o método tradicional, botão direito, e estar como administrador. Aí, ó, ele abre esse cara aqui, eu vou dizer que eu concordo, eu vou botar que é para todos os usuários, vou clicar em próximo, vou deixar o padrão e ele começa a instalação. A instalação, obviamente, o tempo da instalação pode mudar de acordo com cada computador, assim como o download, tá, gente? Dependendo da tua conexão, pode ser um pouco mais lento, não se apavora se demorar um pouco mais, se for mais rápido, vai depender da configuração que tu tem, tá? Tanto da configuração de internet para download, quanto para instalação, tá? Mas em si não demora muito, tá? É que a ideia do Arduino ela foi atualizada e ela vem um pouco mais pesadinha. A versão 1.8 ela é bem levezinha, tá? Mas só que a versão 2.0, que agora está 2.03, se eu não me engano, ela está bem poderosa, já vem com os drivers e tudo. Marcelo, o Arduino Uno precisa de driver? Gente, a maioria dos Arduino Uno não precisa de driver. Mas, por exemplo, se tu vai comprar uma placa, por exemplo, lá a Blackboard, que é da Robocore, ela já tem um drive específico para ela, tá? Então, tudo depende de onde tu comprar. Mas o Arduino Uno normal, a princípio a IDE já possui todas, tá? Só concluir a instalação. Eu não gosto de fazer nenhum corte no vídeo, instalações, tá, gente? Mesmo sendo demorado, que às vezes a pessoa acha que foi muito rápido, que não dá problema, porque na verdade ele baixa algumas coisas até da internet, da instalação. Então, às vezes a pessoa fica assim, pô, será que o negócio é só demorado no meu? Ou o meu foi muito rápido? E também aqui, por exemplo, aqui eu estou gravando ao mesmo tempo, eu fiz o download, então é por isso que o meu também demora um pouquinho mais, porque está acontecendo a gravação da aula, entenderam? Então é importante entender todas essas nuances aí direitinho para saber como é que está funcionando, tá? Mas em si não costuma demorar, tá, gente? Aqui, como eu falei para vocês, está demorando um pouquinho mais, justamente por causa da gravação da aula, tá? Mas eu tenho certeza que não vai demorar muito. Tá? E claro, se demorar muito também, eu pego e dou um cortezinho, também sem problema. Apesar que eu literalmente, eu acho que quando eu estou aqui conversando com vocês, né, é como se estivesse presencial. Né? Eu sei que vocês não estão vendo o vídeo ao vivo, mas é bacana porque vocês acabam conhecendo um pouquinho de mim, a gente acaba se conhecendo um pouco mais, então eu acho muito legal essa interatividade. E, gente, aproveitando, se tu está vendo aqui o vídeo no YouTube, ou até mesmo está vendo lá no site e vai para o YouTube, aproveita, curte o vídeo, acompanha aí, te inscreve aqui no canal para tu estar sabendo, acompanha as redes sociais, na descrição do vídeo tem tem direitinho ali todas as redes sociais e eu vou estar sempre participando ali das redes sociais aí com vocês, tá? Botando conteúdo, botando matéria legal, tá? Não faço spam. Outra coisa, participa do grupo do Telegram e lá no site do Arduino, tá? Ele tem do Arduino RS, ele tem lá uma lista VIP do curso. E aí o que acontece? Às vezes tem sorteio, às vezes tem alguma placa que eu vai sortear, alguma coisa assim que eu ganho, porque às vezes eu sou patrocinado, e aí eu quero sortear para vocês e vocês não estão inscritos na lista, tá? Então vão lá no site, se inscrevam, é bacana, principalmente se é aluno aqui do curso, tá bom? Gente, aqui ó, ele está demorando mais do que o normal, tá? E eu adorei que aconteceu isso, ó. Eu já ia trancar o processo, tá? Vocês viram como é legal não cortar? Ó, aqui já dá para executar, ó. Eu vou concluir e executar, tá? E aí ele vai já carregar, tá? Provavelmente para vocês aqui, né, no computador de vocês, a instalação vai ser bem mais rápida. Como eu falei para vocês, aqui eu já estou sugando, né? Estou gravando, enfim, é som, vídeo,
2 monitores, então assim, acaba exigindo mais da máquina. E também eu estou com os HDs aqui bem lotados, tem que fazer uma limpeza, mas faz parte, né, gente? Produzir conteúdo faz parte. A vantagem é que depois que carrega, a IDE fica mais rápida de trabalhar. Está carregando, eu já vou pegar aqui o cabinho, e agora que eu peguei o cabinho, ó, eu vou ligar direto lá no Arduino, só ligar na porta, tá? Para quê? Para que a gente consiga ver a porta dele, tá? Isso é bem importante. E aí eu vou mostrar um teste bem para vocês, tá? Vai ser bem legal, tá? Pessoal, Marcelo, é tão demorado assim? Não, gente, não é. É bem mais rápido, tá? De novo, por causa da cadeira. Olha aí, carregou. Pessoal, eu vou conectar, só para vocês verem. Conectar, tá vendo? Eu posso puxar aqui. Vou conectar aqui ele e eu não estou com o cabo ligado. Deixa eu ver aqui. Não tem problema, vamos lá. Aí, agora sim. Vou conectar ele aqui. Ó, ligou. Tá? Por que ele está piscando, Marcelo? Porque já tinha programa. Agora eu vou voltar lá na TV. Tá? Aí, olha só. Eu tenho aqui, ó, as portas. Qualquer uma? Não, não é qualquer uma, tá, gente? Deixa eu abrir o controle. Ó, vamos aqui. Vamos aqui em gerenciador de dispositivos. E eu vou puxar aqui, ó. Olha só, dispositivos. Olha aqui, ó. E eu tenho lá embaixo as portas, ó, tá vendo? E ó. Ó, provavelmente é esse cara aqui, com 6, tá vendo? Ó. Então, vamos testar? E eu vou mostrar como testar agora, tá? Então, ó, eu vou selecionar aqui a com 6 e eu vou, olha só que maravilha, eu vou vir aqui em arquivo, eu vou vir em exemplos, basics e aqui o blink. Ele vai carregar um exemplo, sabe, do LED pisca. Não se preocupa, ó, o Arduino Uno não está conectado. Ó, o Arduino Uno em com 6, ele acabou de achar. Então, vou maximizar isso aqui. E como esse código ele já é um código testado, eu não preciso nem me preocupar com, eu vou testar ele. Não, eu já posso mandar, eu vou apertar esse cara aqui, só que eu quero que vocês vejam lá na bancada. Eu quero que vocês vejam, tá? Ó, vou mandar o código para lá. E aí vocês vão ver que vai ter do, ó, apagou. E aí depois foi, ó, tá se comunicando. Ó, viu aqueles dois aqui, ó? Esses dois aqui, aqueles dois LEDzinhos do cantinho piscando, aquilo lá era a comunicação. Ó, e voltando aqui, ó, não deu nenhum erro. Eu vou dar de novo. Vocês viram lá na placa, agora eu vou mandar aqui de novo, ó. Só para vocês verem aqui, ó. Ó, compilando. E concluído, o envio concluído. E o LEDzinho está funcionando porque está montado. Bem, o que acontece? Nessa aula, eu estou preparando, a gente preparou o ambiente para vocês começar a trabalhar. Vocês já sabem o que é Arduino, tá? Vocês já sabem o que é Arduino e está pronto para começar a programar e a gente começar a aprender. Então,
Hoje, tu já sabe o que é um microcontrolador, tu sabe que o Arduino é uma placa de prototipagem que tem um microcontrolador, tu já sabe o que são shields, tu já tem a tua IDE de desenvolvimento instalada. Tu sabe que tu vai aprender eletrônica e é interessante ter um conteúdo fiel, um conteúdo que realmente seja válido, seja muito bem escrito, que é o PDF do Gabriel. Deixei o link aí na descrição também do vídeo, na descrição do site, lá onde eu mostrei. Gente, é muito barato o livro, aproveita, tem um material de consulta legal, tá? Então, hoje a gente já viu isso. Olha só, eu literalmente estou louco para gravar já a aula 3 para a gente começar a fazer os nossos primeiros programas. Bom, o que acontece? Marcelo, o que a gente vai ver na próxima aula? Deixa eu mudar aqui, ó, para... deixa eu minimizar e minimizar aqui. E eu vou voltar para a apresentação aqui que a gente tinha ficado aqui. E o que a gente vai ver na próxima aula, Marcelo? Gente, a gente já vai começar a fazer os primeiros códigos, porém, não é assim só fazer os primeiros códigos. Gente, eu vou começar a ensinar componente, cada aula a gente vai ver um componente. A aula que vem, eu sou obrigado a falar de resistor para vocês e LED. Não tem como fugir disso. Vou ter que falar, aula que vem, de resistor e LED. Aí, para o laboratório, vai ser um laboratório simples. Vamos fazer piscar lá um LED. Depois que eu falar do resistor do LED, a gente pode até começar. Mas, antes de falar também de resistor do LED, eu vou ter que falar de tensão, corrente, resistência e potência. 4 grandezas elétricas. E adivinha? As 4 grandezas elétricas tem lá no Gabriel. Então, eu vou dar ali um apanhado para vocês, mas também é importante que vocês busquem conhecimento extra, tá? É bem importante. Então, a gente vai falar dessas grandezas elétricas, resistor e LED. Nossa, e eu vou dizer, tem muito, parece mentira, eu vou resumir muito, mas eu conto com vocês para vocês estudarem um pouco mais fora também. Porque senão, gente, a gente vai há 3 anos. Eu quero deixar vocês prontos para vocês construir os projetos de vocês. Falou, galera? Gente, obrigado por estar aqui comigo. E eu vejo vocês lá na aula 3. Falou? Um abração, pessoal!